Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho de como que funcionam os Skypes com as host families quando você fica online como au pair. E se você tem dúvida ainda sobre como que funciona o au pair, quanto que eu paguei, como que foi o meu processo, vem aqui no meu canal que eu tenho um vídeo sobre isso. E nesse aqui eu vou falar de como mais ou menos eu fiz as minhas entrevistas de Skype quando eu tava online. Pra quem não sabe, eu fiquei online 2 vezes. A primeira vez eu tava no Brasil e a segunda vez eu já tava aqui nos Estados Unidos porque eu tive um rematch. Tem um vídeo disso também, fuça aqui no meu canal. Enfim, eu queria falar um pouquinho como que funciona esse Skype e tal, porque às vezes a gente fica meio nervosa, né? Eu, por exemplo, fiquei super ansiosa pros Skypes. Só que fica tranquila, que não é nenhum bicho de 7 cabeças. E certeza que você vai tirar isso de letra. Bom, como que funcionam os Skypes? Você vai ficar online lá na plataforma da agência que você vier como au pair. E aí as famílias vão conectar no seu perfil. E aí quando elas conectarem, aparece um e-mail ou alguma forma de contato com essa família. E aí eu recomendo você já, quando aparecer o e-mail, já manda uma mensagem pra mostrar que você tá interessado. E já deixa uma mensagem pronta, assim, mais ou menos, falando o porquê você gostou da família, tipo, achei muito interessante isso, acho que é o que eu tô procurando. E também fala assim, estou disponível tal dia e tal hora pra fazer um Skype e conversar mais, porque eu tenho interesse em conhecer mais sobre vocês. Uma dica, procure o horário da cidade, do estado que essa família mora. Por exemplo, se a família mora em Nova York, procura qual que é o horário e manda assim pra eles, 1 da tarde de Nova York. Manda sempre no horário deles, porque isso facilita muito e, enfim, aí não acontece confusão. Porque, por exemplo, na Califórnia, pra eu conversar com as famílias da Califórnia, era tipo 4 horas de diferença do Brasil. Acho que na época tava 5 horas. E aí eu sempre mandava, tipo, meio-dia do horário da Califórnia. Ou, sei lá, 5 da tarde do horário da Califórnia. Porque daí eu conseguia me organizar. Outra dica também é, escreva no papel todos os Skypes que você tem, o horário, tipo, do Brasil e dos Estados Unidos bonitinho, pra você não se perder, porque é muito feio, tipo, não aparecer num Skype com uma família, né? A família acaba achando que você não tá interessado. Bom, e o que eu falava nesse bendito do Skype? Ligou lá o Skype, eu tremendo, tendo que falar inglês. Eu falava, tipo, hi, Lorena. Eu falava, tipo, oi, tudo bem? Eu já começava a meio que me apresentar um pouquinho. Vou até pegar uma colinha aqui, tipo, eu fiz um documento no Word, sabe? Pra ir meio que seguindo. Se era no Skype, dava pra minimizar e dar uma lida assim rapidão. Então eu fiz um documento com algumas palavras em negrito e maiores. Então eu conseguia, se eu ficasse muito nervosa, eu conseguia dar uma lida assim, tipo, pegar umas palavras-chave pra não esquecer nada. Então eu começava falando um pouquinho sobre mim, de onde que eu morava. Eu falava que eu tava fazendo faculdade, que eu já tava terminando a faculdade, que eu gostava de viajar, que eu gostava de sair com meus amigos. Eu falava, né, em geral sobre mim, o que eu gostava de fazer no meu tempo livre. Eles têm muito essa pira de, quais são os seus hobbies? Então, coloca lá se você faz algum esporte, se você gosta de sair, se você gosta de ver filme, qual filme você gosta. Já deixa mais ou menos isso pronto e já começa a falar, tipo, se apresentar e tal. Vai ter família que vai deixar você falando tudo. Tipo, tem família que fica assim parada e deixa você falar. Vai ter família que vai te cortar e vai começar a falar sobre eles. Se eles fizerem isso, deixa. Porque daí eles vão fazendo a pergunta e aí eles vão guiando o Skype. Mas também tem a opção de você ir guiando. Então já deixa mais ou menos um roteirozinho do que você vai falar, porque vai ter família que vai ficar quieta. Bom, enfim, e aí eu falei o porquê que eu decidi ser au pair, como era a minha relação com as crianças, um pouquinho bem resumido de como eram minhas experiências. Eu falava, porque, gente, tem família que conecta com você, eles só vão ler sua carta pra host family. Eles não vão ler seu perfil completo. Na época, o perfil completo da Cultural que eu vim, né, era gigante, gente. Então, as famílias não liam, dava pra ver pelo Skype que eles não liam. Então, já dá um resumo sobre suas coisas e fala assim, isso daqui tem lá no meu perfil, se você quiser ver, enfim. Um resumo mesmo. E aí eu falava, tipo,
da minha experiência dirigindo, porque tem família que pede pra você dirigir. Eu falava das minhas experiências com crianças, sobre o meu dia a dia, enfim. E aí, quando eu dava um geralzão disso, eu meio que deixava um espaço pra família falar. Daí a família falava, a gente tem 2 crianças, por exemplo, nossa agenda de trabalho é assim, 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 a gente procura uma au pair assim, a gente tem um quarto, um banheiro para au pair. Eles já vão meio que falar o resumo do perfil deles também, mas o que é interessante, você lê o perfil completo antes e já deixar umas informações separadinhas num caderno perto, assim, pra ter uma noção mais ou menos. Porque depois de um tempo que você tá online, você começa a falar com mais de uma família. E aí, a chance de você misturar, achar que uma família com 3 crianças é 2, é muito grande. E se você dá uma gafe dessa, não é muito legal, né? Então já deixa mais ou menos separado, antes de fazer o Skype bonitinho assim, as informações sobre aquela família. Bom, o primeiro Skype, normalmente, ele é mais rapidinho. Os meus duravam em torno de 20, 30 minutos. Tem menina que já faz 2 horas de Skype e já fecha o match no primeiro Skype, mas eu recomendo fazer um Skype mais rapidinho assim. Ver se você gostou, se gostou, marca outro Skype pra tipo 2, 3 dias ou na semana que vem, quando a família tiver disponibilidade. E aí no segundo Skype ser mais profunda, perguntar mais coisas, né, enfim. E eu, por exemplo, conheço meninas que já fecharam no segundo Skype e eu acho que é um Skype legal, assim, se você troca uns e-mails no meio, pergunta mais coisas. A minha dica é fazer um Skype pra introdução, aí beleza. Aí no fim do primeiro Skype fala assim, achei muito legal, a gente poderia fazer uma outra reunião, o que você acha de tal dia, tal hora, pra conhecer mais, porque eu vou elaborar umas perguntas pra vocês. Fala isso pra conseguir, tipo, segurar eles. Eu falava assim, eu posso enviar umas perguntas por e-mail, e aí a gente pode ir por essas perguntas no próximo Skype, ou você pode me responder por e-mail mesmo. E aí no segundo Skype eu já, tipo, pediria o match, já falaria, me senti confortável com essa família, gostei das respostas do e-mail. Minha dica é assim, tipo, já ser rápida, porque normalmente a família tá falando com outras au pairs também. E se você fica enrolando muito, só semana que vem vamos fazer outro Skype. Se você enrola muito, eles acabam fechando com outra au pair. Isso aconteceu comigo no começo, eu enrolei muito. E aí depois eu fiquei mais ligeira, então seja ligeira. Bom, e aí normalmente eu fazia um Skype pra introdução. No fim desse Skype eu falava, vou mandar um e-mail com perguntas. E quais eram as perguntas que eu mandava por e-mail? Vou passar por elas aqui. A primeira pergunta, eu perguntava pra eles com o que os pais trabalham, pra eles falarem um pouquinho, se eles trabalham de casa e se eles trabalham de casa, como as crianças ficam em casa. Porque, gente, dica, pais trabalhando de casa é o ó. Mas eu perguntei isso por quê? Porque por causa do coronavírus, muitos pais estavam trabalhando de casa, então era meio que fazer o quê, né? Mas aí eu perguntava como que as crianças reagem, se, tipo, os pais têm um escritório separado, isso já ia ajudar, né? E, enfim, a primeira pergunta era isso. A segunda perguntava se as crianças têm necessidades especiais, como que era isso, tipo, se eles iam ao médico, se tinha algum método diferente que precisava usar. Terceira pergunta, como que eles descreviam as crianças deles, tipo, comportamento, emoções, enfim, no geral, né? 4, se as crianças têm alguma alergia, como que é a questão médica, se eles vão periodicamente. 5, o que eles querem que a au pair seja? Tipo, qual papel eles querem que a au pair seja? Se é de irmã mais velha, se é de como se fosse uma mãe, se é, tipo, uma relação mais profissional, se eles querem, enfim, o que eles querem da au pair, o que eles esperam da au pair. Fazendo essas perguntas todas, você consegue bater com as coisas que você tá procurando, entendeu? Não fique, tipo, nossa, maravilhado com fotos que eles colocam no perfil, meu Deus, essa família viaja, nananã. Só que daí nas respostas dessas perguntas que você faz, não tem nada a ver com o que você quer, sabe? Então, acredito que mandar essas perguntas vai dar uma base real se é a família ideal pra você ou não. Às vezes essa família pode não ser ideal pra outra pessoa, mas pra você pode ser.
Então, faça essas perguntas, é muito importante. Bom, onde eu parei, gente? Na pergunta 6. Se as crianças se envolvem com responsabilidades, por exemplo, isso só pergunte se as crianças são maiores, né, gente? Não vai numa família só com um bebê perguntar isso, que eles vão saber que você tá copiando e colando pra todo mundo. Dá uma arrumadinha, coloca o nome das crianças no meio, enfim. Então essa é se eles se envolvem nas responsabilidades do dia a dia, tipo, ajudar a lavar a louça, ajudar a varrer o chão, essas coisas, porque pra saber é bom. 7ª pergunta, muito importante, se eles são permitidos a ficar em eletrônicos ou televisão ou computador, ou seja lá o que for. Porque tem família que monitora muito isso, que fala, tipo, só pode 1 hora por dia, ou, pode limitado. Isso é muito importante, gente, porque é um momento que você teria paz. E, por exemplo, a gente trabalha diretão, tem algumas famílias que dão um break, mas a gente normalmente trabalha diretão. E pra você almoçar, mano, você precisa ter um momento de paz, então seria interessante você ligar a TV pra almoçar. A pergunta 8, como que é a autoridade dos pais sobre as crianças, se eles passam a mão na cabeça por tudo, sabe? Se eles como que eles tratam as crianças, isso faz muita diferença, tipo, em relação ao comportamento delas. Aí eu falo, poderia, por favor, explicar melhor a agenda de trabalho? E aí eu pergunto alguma coisa relacionada à agenda, tipo, não entendi isso, não entendi aquilo, vai ser feriado off, como que funciona, tipo, essa questão dos feriados e tal, já pergunto nessa. Pergunta 10, se eles têm as máquinas de lavar roupa, de secar, né, gente? Você tá indo pra uma casa... Pergunte se tem, porque vai que não tem, o que você vai fazer? Você vai ter que pagar lá fora pra lavar suas roupas. Parece pergunta pequenininha, mas que faz sentido, gente, quando você vem. Pergunta 11. Você tá planejando mudar no meio do ano da au pair? Tipo, pra onde você mudaria? Você já sabe como é a casa? Gente, pergunta isso, porque eu caí nessa. Na outra família foi nessa que eu caí. Foi buraco, só foi pra baixo. 12. As crianças podem fazer playdate, que é tipo, pode sair na casa dos amiguinhos, nananã. É interessante perguntar isso também por conta do coronavírus, como que tá rolando isso. Porque se você for ficar trancada 9 ou 10 horas por dia com as crianças, sem poder ir num parque, você vai ficar louca. 13ª pergunta. Como que é as férias de verão? Porque aqui eles param por uns 3 meses nas férias de verão. Como que vai ser? As crianças vão viajar? Vão ter acampamento? Normalmente eles vão para acampamento. A au pair vai aumentar o horário de trabalho da au pair? Pergunta isso que é importante. 14. Você vai incluir au pair se vocês forem sair pro cinema, forem viajar? Tipo, vai estar incluso na questão financeira? Vocês vão pagar um quarto pra au pair ficar? Pergunta isso, porque às vezes eles chamam pra viajar, né? E depois te dão a conta. E não fica legal. 15ª pergunta. Vocês podem descrever um pouquinho melhor como que é a área que vocês vivem, o que tem perto? Vocês têm família, têm amigos perto? Pedem pra eles descreverem melhor. 16ª pergunta. Vocês têm câmera de segurança na casa? Quais são as câmeras? Saiba quais são as câmeras, porque é contra a lei eles não te falarem se tem câmera. Então pergunte isso. 17ª pergunta. Como que é o quarto da au pair? Podia falar se tem televisão? Podia falar se tem armário? Pode falar se tem cama? Tipo, coisas básicas, né? Então, pergunte como é o quarto, porque normalmente no perfil eles falam meio por cima, assim. 18ª pergunta. Deixa eu ler aqui. Questão do carro. Gente, essa pergunta do carro tem muita coisa. Tipo assim, pergunte se você vai poder dirigir com a sua permissão internacional para dirigir. Porque tem família que chega aqui e fala, não, só se você tirar a carta daqui. Pergunta se você vai poder dirigir, pergunta se o carro é manual, pergunta se o carro é compartilhado com a família, quantos dias por semana você pode usar o carro, se o carro tem horário para você usar ou se é liberado, se o carro tem milhas para usar, tipo, você não pode cruzar o estado, você não pode ir até tal cidade. Pergunta sobre as regras, gente, pergunta detalhado. Pergunta se o carro tem curfew, ou seja, se tem toque de recolher pro carro,
se a au pair pode viajar com esse carro, se ela pode dar carona pra pessoas, como que funciona a gasolina, quem que paga a gasolina. Deixa eu ver o que mais. Se eles vão querer que você vá lavar o carro ou se você, tipo, você pode limpar você mesma. É isso, pergunte muito sobre o carro, porque chega aqui, né? Tipo, faça eles responderem isso por e-mail, porque daí você tem um documento ali e você pode brigar falando, ó, vocês falaram isso daqui. Enfim, esse e-mail é muito importante, gente. 19ª pergunta, como que você sente com a au pair chamando pessoas pra casa? Tem famílias que não se sentem confortáveis, até mesmo com coronavírus, pergunte. Enfim, eu perguntei, né, se as pessoas podem dormir aqui, se menino e menina pode dormir aqui, se eles podem, tipo, ficar aqui no fim de semana, se eles podem vir pra jantar, pra cozinhar alguma coisa até durante a semana. Pergunta isso, que às vezes você quer chamar algum amigo, alguma amiga. 20ª pergunta, sobre a comida. Pergunte como que é a dieta deles, se eles são vegetarianos, se eles não são, o que eles comem no dia a dia. Se eles vão ao mercado todas as semanas, como que funciona o mercado para au pair, tipo, se eles têm uma lista de mercado para au pair e a au pair pode adicionar coisas lá. Pergunta se eles têm um cartão para au pair ir ao mercado, tem algumas famílias que têm um cartão. Ai, seria uma bênção, queria, mas não tenho. Enfim, pergunta como que funciona esse mercado para não cair numa cilada aqui. 22ª pergunta, pulei alguma? Pulei uma. 21ª pergunta... Não, gente, é isso. Sei lá se tá pulando. É a pergunta 22. Você tem serviço de limpeza? Alguém que vem cuidar do jardim? Tem pessoas que vêm na casa pra fazer alguma coisa? Pergunta isso, né? Porque às vezes aparece alguém aqui e você fica, gente, o que tá acontecendo? Pergunta 23. A au pair vai ter curfew? A au pair vai ter toque de recolher? Como que funciona isso? Tipo, na minha primeira família eles colocaram curfew pra mim, tipo, depois que eu cheguei, que eu tinha que chegar até 1 da manhã em casa. Pergunte isso, gente, é importante. Pergunta 24, sobre a questão das férias. A au pair tem 2 semanas de férias. Pergunta se você vai poder escolher essas 2 semanas de férias, se elas podem ser tiradas juntas, se elas têm que ser separadas, qual mês que ficaria melhor para você tirar essas férias. Já pergunte. Pergunta 25, pergunte sobre quais feriados a au pair vai estar livre. Pergunte, isso é muito importante. Tenta fazer uma listinha, tipo, sei lá, gente, se no Natal vai estar livre, se no Ano Novo vai estar livre, se em tal dia. Procura na internet uma listinha dos feriados e pergunta qual que eu vou estar livre. Porque daí chega aqui, né, você vai ter que trabalhar no Natal. Não venha com essa surpresa. Pergunta 26. Deixa eu ver. Quando que seria a melhor data para au pair chegar na casa deles? Por exemplo, se você tá no Brasil, pergunta qual dia, qual mês seria melhor para vocês planejar. E a pergunta 27, eu coloquei uma pergunta sobre a quarentena, quais são as regras, se eu teria que ficar trancada no meu quarto nas 2 semanas que eu chegar de viagem, ou se eu já poderia começar a trabalhar, ou se eu poderia viajar, se eu poderia pegar trem, se eu poderia pegar metrô, se eu poderia pegar avião. Pergunta isso, gente. Eles não vão achar ruim, sabe? É melhor perguntar e já saber do que chegar aqui ser uma surpresa. E a última pergunta, pergunta 28, eu particularmente pergunto se eu posso postar sobre as crianças nas redes sociais e como seria a regra para isso. Porque tem famílias que não deixam de jeito nenhum, tem famílias que deixam com algumas regras, enfim. Pergunta isso se você é uma blogueira que nem eu. Mas é uma pergunta importante, porque pode vir processo pra você se você postar sem o consentimento deles. E acabou, gente. Essas são as perguntas que eu mandava num documento por e-mail pra eles. E eu ia arrumando mais ou menos conforme cada família. E aí, depois do primeiro Skype, se eu gostei muito da família, eu já mandava. Se eu não gostei, eu já desconectava. E aí, depois deles responderem, eu fazia eles responderem por e-mail. E aí, no segundo Skype, eu falava, vocês têm alguma pergunta pra mim? O que vocês querem saber? Nananã. E depois de eu responder tudo,
ou eu marcava um terceiro Skype, ou já no segundo Skype, se eu já sentisse que era aquela família, eu já falava, quero fechar com vocês, o que vocês acham? Ou mesmo a família pedia match. E teve família que me pediu match, que eu não fiquei confortável com as respostas do e-mail. E eu falei, olha, desculpa, eu não quero por isso, não vou ser feliz, a gente não é um bom match. Vocês são uma boa família, mas não vai dar certo essa relação. Seja sincero, não fique inventando muita coisa, porque daí se você inventa muito, você chega aqui, não vai ser o que você espera. Tente fazer Skype, tente perguntar o máximo por e-mail, porque chegou aqui, gente, é isso. É o que vocês combinaram. Então, espero que dê certo aí os Skypes de vocês. E entenda que cada processo é um processo. Tem meninas que faz 4, 5 Skypes. Eu, na primeira família que eu fechei, cheguei a fazer 4 Skypes. Nessa família do rematch, eu só fiz 2. O primeiro foi nesse rolê que eu falei pra vocês. O primeiro de introdução, mandei um e-mail pra eles responderem. Já fiz outro Skype, foi tipo em 3 dias aconteceu tudo isso. Já fiz outro Skype, já pedi no match. E é isso. Tem famílias que vão ser mais rápidas, outras mais devagar. Mas espero que dê tudo certo. Se tiver mais dúvida, comenta aqui que eu respondo. Curte esse vídeo, manda pros seus amigos e se inscreve aqui no meu canal. Pode pedir mais vídeo também do que você tem dúvida aí no mundo de au pair, no mundo das viagens, da vida. E espero que esse vídeo ajude vocês. Beijo, boa sorte aí no processo.